Olá pessoal, tudo bem? Mais um Verity Talks para vocês. Antes de iniciarmos, é importante a gente falar que muito obrigado por vocês estarem ouvindo a gente. Curtem, compartilhem, comentem no vídeo. É muito importante a opinião de vocês, tá? Importante também mencionar para quem são parceiros Verity. Toda primeira quarta-feira do mês tem o Verity Next, onde a gente traz todas as atualizações da ferramenta. Então, para vocês que são parceiros, acompanhem. E toda primeira quarta-feira do mês já deixa agendado lá que a gente vai trazer todas as atualizações. E para quem não conhece, sigam nossos canais, falem com a gente. A gente está muito disposto a atender vocês, tá bom? E hoje, a gente trouxe um convidado muito especial. Luiz, eu vou até deixar para ele se apresentar. Luizão, pode ficar à vontade. Vai ser difícil manter a formalidade de chamar de Luiz, mas eu vou tentar. Não, pode quebrar a formalidade. Primeiramente, obrigado pelo convite da Verity. Satisfação estar aqui. É um projeto que a gente acompanha, né, muito de perto. A gente é parceiro da Verity, a gente usa a ferramenta. Então, sempre muito bom estar trocando, estar evoluindo, estar tentando buscar o que é melhor para a nossa profissão, né, para o nosso dia a dia. Fazer um mini resumo aqui, a mini Wikipédia. Né? Basicamente, a minha carreira foi trilhada em Big Four. Né? Então, eu passei 18 anos na Deloitte, atuando diretamente na área de incentivos fiscais, obtenção de incentivos fiscais. Então, durante um bom tempo, eu dediquei minha carreira a fazer esse tipo de projeto de incentivos fiscais. Então, a gente identificar melhorias de processo, tudo, enfim, com o objetivo de melhorar a carga tributária das empresas, já no viés de gerar ganho, gerar oportunidade, né, tributária. Depois da Deloitte, encerrou meu ciclo lá, aceitei o convite da AGTEX, né? Hoje estou lá como CEO da empresa. Né? A AGTEX é a empresa do Grupo AG Capital que cuida especificamente de impostos diretos e indiretos. Então, toda a análise que é fora do previdenciário, né? Ou seja, a AG que cuida do previdenciário, e tudo que não é previdenciário fica ali com a AGTEX. Tem ainda uma terceira empresa do grupo, né? Que chama Agnes. Ela é um SaaS, um monitor do e-social, super interessante também. É algo super inovador, mas é um outro papo já. Né? Já cabe um podcast só para isso, só para a gente falar de previdenciário. Hoje vamos focar aqui em diretos e indiretos. Com certeza, com certeza. Poxa, Luiz, agradeço, falo em todo o nome do time Verity pela presença. Eu sei que é difícil conciliar a agenda na correria, mas vamos lá. E até eu vou, acho que, iniciar esse bate-papo falando de tecnologia. Tá? A gente sabe aí que tem uma reforma tributária, tá para vir. E aí eu quis escutar a sua opinião, como vocês estão à frente de uma das maiores empresas hoje, né, que faz recuperação, vocês têm um nome muito forte no mercado, né? Eu queria ver qual é a opinião de vocês, como é que vocês estão buscando, como é que vocês estão trabalhando nisso? Não dá para adiar mais, né? Essa é uma certeza que todo mundo tem. Com certeza. A reforma tributária ela tem algumas dúvidas, mas tem muitas certezas já. Uma delas é que não vai dar para adiar mais. Já está na porta. Daqui a 6 meses começa o período de transição, né? 2026, 2027 passou já rápido, acaba. né? Já passou muito rápido, né? Há pouco tempo a gente estava ali olhando no horizonte médio prazo. Mas 2027 já acaba, né? O PIS e a COFINS. Então, o que a gente tem visto de reforma tributária como um todo, tá? Primeiro ponto que a gente enxergou é que essa reforma ela não é uma reforma apenas tributária. Tá. Ela é bem mais ampla do que isso. Ela é uma reforma de negócios, ela é uma reforma de como as empresas fazem negócios, transacionam suas mercadorias, seus serviços. Né? Então, a gente está tentando dar um enquadramento, uma visão da reforma tributária, também pensando no impacto que isso vai ter nas demais áreas de negócio. Né? Então, é uma reforma que a gente vê com um nível de preocupação. O período de transição já está na porta, tem muita empresa que não está pronta, né? Muita empresa que não se atinou ainda para a urgência de começar a monitorar, a ter controles, a ter um processo de dados estruturados para quando vier o período de transição, você conseguir transitar entre os dois regimes, né? Vai ser super complicado, imagino que você vai ter obrigações acessórias concomitantes, em bases diferentes, então... 2 regimes ao mesmo tempo. 2 regimes ao mesmo tempo, 2 obrigações acessórias, tudo em dobro. Sim. Se um já é difícil, né, de atender 100%, imagine com 2 regimes. Então, nesse período de transição, o que a gente está tentando é montar um cenário, montar cenários para antever ali a operação dos nossos clientes, no impacto que isso vai dar, por exemplo, na cadeia de fornecedores. Então, a gente sabe que com o fim dos incentivos fiscais, né, que vai ser, né, que está sendo projetado aí na reforma tributária, você vai mudar um pouquinho essa dinâmica de onde você compra, ou, por exemplo, de onde você tem os seus centros de distribuição. Né? Antes você conseguia escolher, ou muitas vezes fazia a sua escolha de localização, de site location, baseado em tributos. Sim. Né? Muitas vezes o tributo pagava o custo logístico. Eu fui campeão mundial de fazer esse tipo de trabalho, de fazer projeto. Ainda mais incentivo, né? Ainda mais incentivos fiscais. Então a gente fazia um projeto que justamente redesenhava a malha logística dos clientes com finalidade de melhor aproveitamento do incentivo fiscal.
né? Então, imagine que as empresas redesenhavam suas operações para aproveitar um melhor cenário tributário, justamente pelo peso que esse assunto tem, né? Tem nas empresas no dia a dia. Então, além, né, dessa visão holística que a gente está falando, da visão da reforma tributária nas demais áreas, tem também, obviamente, uma preocupação no curto prazo, né? Como é que as empresas vão se enquadrar para isso? As empresas estão prontas para isso? E aí é uma questão que a gente, inclusive, vem debatendo bastante, eu e você, em fóruns por aí, né? A gente tem visto muita gente ainda atrasado, né? Sim. Muita gente ficando para trás nessa mudança, ou não vendo ainda o bonde passar, né? Exato. E é aquilo, né, Luiz, eu acho que a gente vem trazendo essa comunicação importante para todos os seus clientes, vocês estão sempre lá trazendo essa comunicação, a gente também, para os nossos parceiros, a gente vem trazendo, porque, igual você falou, é inevitável, já está pronto, o governo está investindo muito em tecnologia, né, para conseguir atender, principalmente o split, que a gente sabe que vai ser uma dor. Provavelmente, eles estão trazendo uma nova obrigação, que eles já falaram que vão trazer, vai ter uma mudança de nota fiscal ali em municípios, né? Imagina aquele município que fica lá no final de Minas, lá, minha família é do interior. Então, você imagina como que vai ser para cada município se enquadrar. Então, eu acho muito importante esse trabalho e você tem razão. Eu também acredito que a reforma é uma mudança estrutural completa da empresa, né? Porque, igual você mencionou, desde a cadeia de fornecedores, gestão de contratos, formação de preço, tudo. E até um ponto importante, vamos falar de dados. Como você está enxergando essa estruturação de dados? Porque, poxa, afinal... você também veio de tecnologia, é uma dor hoje em dia, né? Muito. É uma dor e, ao mesmo tempo, é uma solução para muitas dores, né? Quando bem feito, né? Qual que é a principal dor das empresas quando a gente olha ali as questões de controles tributários, o histórico daquelas operações? Tem muita coisa ainda manual, tem muita coisa em Excel, né? E assim, eu atendi grandes empresas, né? Atendo grandes empresas até hoje lá na AG. Você sabe, né, que tem muitas empresas grandes, empresas de primeiro porte, empresas de nível B3, que fazem seu controle manual, fazem sua operaçãozinha ali no Excel, aquela planilhinha que se o analista faltar, vai ter que esperar ele voltar para alguém operar, saber, né, apertar qual é a macro certa de rodar. Né? Sempre tem esse problema, está na máquina de alguém que trava, então isso é um problema que vai das empresas menores até as maiores empresas, né? Então a solução, na nossa visão, é justamente trazer isso para uma base profissional, para uma versão de banco de dados, para uma estrutura de dados, né, que faça sentido ali, que a empresa tenha um controle dos dados que ela tem arquivado, que ela consiga responder a qualquer tipo de fiscalização ou qualquer demanda do fisco de forma rápida e precisa, né? Sim. Imagine quando a empresa tem ali, principalmente nesse momento de transição, que vai haver muitas dúvidas, né? Tudo que gera dúvida gera contencioso. Sim. Um monte de dúvida aparecendo ali. Se a empresa não tiver a certeza, né, que aqueles números que ela está apresentando para o novo modelo tributário, ela vai sofrer. Ela vai ter dificuldade de lastrear isso, né? Sim. A gente enxerga o fisco nessa crescente de digitalização e também de controle sobre as operações. A digitalização, ela favorece, né, obviamente, o ambiente de negócio e favorece o fisco chegar dentro da sua empresa sem precisar daquela auditoria formal e tal. Sim. Então, dentro desse modelo que a gente enxerga o fisco cada vez mais dentro das empresas, cada vez mais próximo das obrigações, você ter certeza que o seu número está correto, que você tem lastro naquelas operações que você está submetendo, é fundamental. Sim. Né? E aí, para isso, não adianta a planilha do Excel, não adianta você ter aquela pastinha lá na máquina do analista, porque isso não vai lhe atender. É o nível de profundidade, a complexidade que os dados hoje estão sendo gerados, né, estão sendo demandados, é muito maior do que esses sistemas podem oferecer. Né? Com certeza. E eu imagino que é um desafio, né? Você conseguir implantar isso nas empresas, né? E essa implantação, vocês estão juntos, vocês operam junto, mas qual é o desafio? Porque, poxa, é uma mudança cultural que é uma mudança cultural da pecinha que está atrás do computador, né? E fazer a pessoa ir lá e falar para ela, não, aqui não vai ser funcional, eu estou te dando aqui... em vez de você pegar o queijo e tirar com a mão, eu estou te dando uma faca. Tem a resistência, né? Tem a resistência, mas cada vez eu enxergo que essa resistência está menor, né? Os profissionais do tributário estão percebendo, né, que não dá para não se integrar à tecnologia. Não tem mais espaço, hoje, no futuro, muito menos, né, para profissionais de tributário, profissionais que mexem com cálculo de impostos, que não entendam pelo menos o básico de tecnologia, Sim. que não entendam de processamento de banco de dados, justamente porque essas áreas foram se fundindo, né,
ao longo do tempo. Então, por exemplo, o meu time lá da GTEx, o time de tecnologia, todos os meninos que estão lá vieram da parte do tributário. Então, são pessoas que eram analistas tributários, que prestavam serviços tributários nas empresas, em Big Four, em grandes consultorias, e ao longo da carreira migraram para o setor de tecnologia. Viram que, de fato, a coisa estava lidando com volumes de dados muito grandes, as obrigações cada vez mais complexas, né? O pessoal enxergou e foi, assim como eu também saí, você também, está migrando ali para um setor tributário digital. Né? A demanda de digitalização vem daí. Então, quem ficar para trás, quem não atinou ainda para que o uso de tipo de ferramenta como a Verity, como inteligência artificial, ou sistemas de gestão e bancos de dados, quem não está pronto para isso vai sofrer muito nessa transição. Vai, porque essa reforma ela vai ser um divisor de águas, né? Aquele que não se adaptar, eu imagino que até um assunto que eu queria até falar com você, mas eu queria fazer uma pergunta antes, porque eu vou falar um pouco de inteligência artificial. Você tocou num ponto que agora é muito importante, né? Mas um ponto antes, os clientes de vocês lidam com grandes clientes. E assim, o que você está falando, na nossa cabeça faz muito sentido, mas quando você vai dar um report desse para um gestor, geralmente eu imagino que vocês têm toda uma apresentação, é claro. Mas como é que o gestor de fora do país, ou o gestor da Ambev, por exemplo, ele lida com uma informação dessa, com essa mudança de cultura que vai ter dentro do país? Cara, essa pergunta é fundamental, né? Pergunta de $1 milhão e a resposta é de $2 milhões, que vale mais do que ela, né? Mas começa de cima, né? A minha visão começa de cima. O gestor que também já tem essa visão, que replica isso para o seu time, já meio que vai aculturando o time a entender da necessidade, a entender que não é esse bicho-papão. Tudo que você sabe de tributário, você precisou aprender em algum momento. Perfeito. Com tecnologia é a mesma coisa. É muito estar disposto, ser curioso, né? A gente brinca muito que a gente não faz questão, por exemplo, de contratar em tecnologia gente que seja academicamente formado em tecnologia. Perfeito. Não é a necessidade maior. Eu quero um cara que saiba resolver problema, um cara que saiba criar soluções diferenciadas, que pense fora da caixa, que consiga enxergar alguma coisa e ver através do problema. Isso para mim é muito mais importante do que graduação, por exemplo, entendeu? Então, profissionais tributários que estão nesse momento agora de virada, né? Que a gente brinca que vai zerar tudo. Vai todo mundo começar do zero. Vai todo mundo começar do zero. Vai zerar tudo, cara. Então, empresas que estão aí muito consolidadas com seus sistemas vão ter que repensar muita coisa. Quem não tiver um sistema bem estabelecido em banco de dados, com esses controles, vai ter muito problema, né? Então, é importante que os profissionais da nossa área, e eu estou vendo cada vez mais gente se atentando a isso, enxerguem que é necessário. Parte do seu dia a dia entender como é que funciona um banco de dados, como é que você extrai informações. A visão do SPED, né, ela é, para nós, uma fonte riquíssima de inteligência sobre a empresa. Então, está em tudo, né? Tá tudo, cara. Toda a movimentação que você tem ali, de entradas e saídas, que é o teu fluxo econômico da empresa, está rastreado no SPED. Então, tem um nível riquíssimo de informações pouco exploradas ali. Então, qual que é a ideia da gente? A gente vai ler essas informações e inferir isso aí com outros dados, por exemplo, com dados do negócio, com dados do financeiro. Por exemplo, quando a gente pensa em reforma tributária, uma das coisas que a gente vê impacto é na questão da necessidade de capital de giro. O tempo de crédito, né, o tempo de creditamento que você vai ter em relação à aquisição daqueles materiais é diferente do que é hoje. Como é que vai ficar esse teu prazo? Como é que vai ficar? Você vai financiar esse crédito para pagar na saída? Você vai precisar de uma linha de fundo para financiar isso aí? Então, tem muitos impactos e desdobramentos ali que precisam ser previstos, né? Então, é muito difícil estar pronto para isso. Tem muita área de sombra, mas o que eu digo que seria o principal ponto hoje para estar pronto é ter uma base confiável. Para migrar para o sistema novo, a Receita vai fazer um escrutínio muito grande, imagino eu, né? Nas bases que vão migrar para o CBS, para o IBS. Ele está fazendo uma reforma para limpar a casa, não vai levar a porcaria de um sistema para o outro. Lógico, com certeza. Vai ter escrutínio, vai ter filtro, vai ter uma lupa muito grande em cima desses saldos que vão migrar. Com certeza. A hora de você ter certeza é agora. Você organizar a casa, que você vai passar por um momento que vai alguém na sua casa olhar para ver se está tudo organizado. Né? Perfeito. É igual a questão do split, né? O split justamente serve... você falou uma coisa que é essencial e é muito importante, o fluxo disso, porque parando para pensar, e é verdade, hoje você tem apuração, só que você paga imposto daqui 1 mês, 2, dependendo do imposto que você está lidando. O split vai ser imediato, né? E aí vem a pergunta, você já analisou seu fluxo de caixa? Você tem fluxo de caixa para pagar? Né? Como é que você vai repassar isso no preço? Seus contratos hoje de longo prazo prevêem reajuste de imposto? Entendeu?
tem contrato de 5, 10 anos. Se você não previu uma cláusula ali que mudanças de carga tributária devem ser, né, reajustadas, você vai começar a perder dinheiro a partir de 1º de janeiro de 2026. Você tem razão. Né? Então já começa o ano perdendo dinheiro e tendo prejuízo. Já começa bem. Já começa ruim, já começa sofrendo. E até agora é uma pergunta importante. Na sua opinião, agora que você tocou no assunto IA, qual que é a sua opinião? Porque hoje em dia a gente vê bastante, né? Nós da tecnologia, a gente sabe, hoje em dia... Claro, a Verot, ela atende escritórios, ela atende... Mas todos os escritórios perguntam, o que vocês estão fazendo com IA? A gente tem algumas desenhadas internas, a gente, né? Porque a gente sabe que é complexo, né? Se você dá impostos indiretos e diretos para uma IA, ela fica doida, né? A gente sabe que não é qualquer um. Tô brincando. Mas, agora, brincadeiras à parte... Como é que você vê a IA? Eu sei que ela está aí, é também inevitável, a gente tem que aprender com ela, mas como é que você vê ela daqui a alguns anos, ou ela atualmente? Como é que na sua visão? Atualmente a gente tem algumas iniciativas com IA, mas justamente por a gente não ter a segurança desses outputs que ela gera, essas iniciativas estão restritas ao uso interno. Perfeito. No primeiro momento. Então, o que a gente tem? A gente tem agentes que melhoram a nossa produtividade. Então, agentes que a gente usa, né, dentro da nossa operação, que vão, por exemplo, analisar um histórico de os manuais das obrigações acessórias. Perfeito. Então, a gente treinou, por exemplo, um agente de IA que entende tudo, é o maior especialista do Brasil em obrigações acessórias. Então, tudo que o meu time precisa de entender de cruzamento, onde é que está tal ficha, ela vai lá e vai responder. Né? Perfeito. Paralelo a isso também da nova legislação de reforma tributária. Então, a gente tem agentes de IA que funcionam muito mais para facilitar o nosso trabalho. E eu acho que aí já começa a responder o que você perguntou. A IA, na minha opinião, ela não deve ser fim, né? Ela deve ser um meio para facilitar o trabalho humano. O olho nunca vai ser substituído, cara. A experiência de 20 anos de quem olha aquilo todo dia sempre vai ser requerida e importante, entendeu? Sim. Mas tudo aquilo que é repetitivo, que é maçante, que pode ser substituído, quem também não fez já está perdendo tempo, né? Perfeito. É caro fazer isso, ter controles, né, manuais e tudo. Usando a IA, você consegue superar vários processos ali que eram manuais relativamente com custo baixo, né? Sim. Então, existem agentes disponíveis aí, até alguns gratuitos, e a gente tem se debruçado em desenvolver agentes internos, né, mas a gente ainda não está 100% seguro de que essas IAs podem ser disponibilizadas para o mercado. Por exemplo, a gente está com uma das iniciativas é fazer, né, como eu falei, a IA especialista em reforma tributária para ter um chatbot que tire dúvidas, mais especialistas, né? Dúvida não só objetiva, a alíquota sim ou não, ou incide sim ou não, mas alguma dúvida, por exemplo, de me deu um impacto em determinado setor atacadista no estado tal com a mudança para o IBS-CBS. Então, alguma coisa que faça uma visão mais interpretativa da coisa. Então, a gente tem esse IA que a gente está treinando, só que a gente ainda não está seguro de soltá-la para o mercado, porque ali vai o nome da empresa junto. Imagina se essa IA dá uma resposta errada, ninguém vai dizer que foi a IA do Grupo AG Capital. Foi a AG Capital, foi o Grupo AG que disse que eu podia fazer isso e não fiz. E elas alucinam, né? Às vezes elas dão uma crachada aí, né? Então, especialmente, a gente tem que ter um controle da origem dos dados e das fontes das informações que essas IA buscam. Então, a gente alimenta com fontes internas. Então, nossos IA são treinados com materiais acadêmicos, com legislação, tudo que a gente precisa dentro de casa. E hoje o uso é restrito a ganho de produtividade. Tem muita gente dizendo que faz IA, tem muito oba-oba também, né? Tem. Muita empresa no mercado, não, a gente faz hiperautomação, a gente faz IA, mas quando você vai ver, tá no Excel, né? E tá sofrendo ali, mas... A IA é uma pessoa por trás, né? A IA é o cara, né? É o cara. É um analista que aperta lá o botão do Excel, copia e cola as fórmulas. Mas, tirando todo esse oba-oba, tirando todo o marketing que tem empresa fazendo em cima disso, tem muito uso, cara. Eu tenho certeza que vocês aqui conseguiram também muitos ganhos de avanço de produtividade com esse tipo de coisa, né? A nossa política interna a gente está muito em sinergia. A gente usa internamente para melhorar alguns processos internos, algumas dinâmicas. É igual você falou, aquilo que é maçante, aquilo que é robotizável, a gente usa, né? Mas é exatamente isso. Você nunca vai tirar o olhar humano, você nunca vai fazer por exemplo, quero fazer um levantamento de PIS e COFINS. A IA, ela consegue adiantar algumas etapas, né? Alguns cruzamentos lá que é o A mais o B é igual a C, por exemplo. Mas ela nunca vai entender, poxa, mas isso aqui é essencial, isso aqui faz sentido, isso aqui paga em pé, isso aqui faz sentido para o modelo de negócio dele. Porque hoje em dia no Brasil não tem uma regra, né? Não é um padrão. E quando a gente fala em tributário, né, diretos e indiretos, a resposta para quase tudo é depende, né?
Esse então, é o grande fogo. Quando quase tudo depende, é muito difícil você sistematizar uma resposta. Com certeza. Quando é sim ou não, né, é fácil. Aí uma IA ela é treinada para dizer se é sim, se é não, se está na lei, se não está na lei. Mas quando é o depende, né? Quando é uma interpretação mais profunda, que vai ter que puxar conhecimento de outras áreas, além daquela legislação específica, a coisa começa a ficar difícil para a IA competir com a gente também. Né? Consegue, foi o que eu te falei. A IA, se você for ensinar toda a nossa base para ela lá, ela desiste. Ela fala assim, ela te responde assim, né? Por que você quis essa área? Se aposente. Se aposenta. E até aproveitando que a gente está falando de diretos e indiretos, vamos falar aí como que é... Porque o PIS e COFINS cai. O PIS e COFINS vai ser o primeiro aí que vai cair, depois o ICMS, né? E vai entrando aí o CBS. Vamos primeiro falar das quedas, depois a gente vai falar dos dois regimes ao mesmo tempo, né? Como é que vocês lá estão... Como é que tá essa corrida para essa caída do PIS e COFINS? Como é que vocês estão lidando com ela? Como é que vocês estão levantando os seus clientes para, né, correr atrás dos créditos e tudo? E depois a próxima etapa, que é o ICMS. A regra é o seguinte: quem tiver crédito, use já. Ou use o quanto antes. Né? Perfeito. Primeiro, lastreie seus créditos, valide, né? Garanta que você tem esses créditos com todo o arcabouço comprobatório que você precisa ter para utilizar aqueles créditos. Perfeito. E use o quanto antes. Porque o modelo de ressarcimento que a reforma tributária prevê, ele não é bom para as empresas. Ele prevê um ressarcimento em longuíssimo prazo. Perfeito. Né? Então, a nossa orientação é sempre acelerar isso. Acelerar a utilização dos créditos acumulados, acelerar o escoamento, pedido de ressarcimento, pedido de reembolso, enfim. Você tem que monetizar esses créditos de alguma forma, e a parte do nosso trabalho é identificar quais são os melhores caminhos dessa monetização para você conseguir escoar esse crédito antes do cenário, de fato, da reforma tributária, ou antes do cenário de transição, ou antes do fim do PIS da COFINS, que já começa ali em 2027 com essa extinção. Né? Então, a nossa recomendação para quem tem esse tipo de ativo dentro de casa é valida, está justo, está certo, está lastreado, recupera o quanto antes, faz compensação cruzada com guia do INSS quando possível, né, para ter o escoamento disso sem depender do modelo que está sendo desenhado aí de ressarcimento, né, pela reforma. Porque é muito longo, né? Eu acho que isso daí é capaz de até virar precatório, alguma coisa do tipo, porque acaba até sendo meio que inviável, né? E até falando um pouco antes de falar do ICMS, antes de falar dos benefícios, que daí acho que vai ter bastante assunto, a gente falou um pouco da queda do PIS e COFINS, mas a gente tem que lembrar que é o que a gente estava falando antes de começar o podcast. Os dois regimes. Pô, a gente vai ter os indiretos que a gente conhece hoje, vai ter o CBS e o IBS ali ano que vem, aí nas alíquotas teste, né? Como é que você vê a estrutura interna das empresas? Porque eu imagino que vai ser um caos. Porque você imagina, se hoje em dia uma equipe, muitas vezes, você vê muita empresas grandes, quando tem o período de fechamento, o cara não... Para tudo. Para tudo. O cara não consegue nem responder um e-mail. Bebe, nem água ele bebe. E assim, não é uma rotina que você fala assim, acontece na empresa pequena. Não, você vê grandes empresas que realmente ele fecha a agenda do equipe fiscal. Isso a gente está falando de hoje. E com a reforma, que vai ter esse modelo normal, operante, e um modelo novo que você vai ter que cumprir. Como é que vocês estão lidando com isso? É a visão do vai piorar antes de ficar melhor. Né? vai ficar pior antes de ficar melhor. Exato. Essa é a leitura que eu particularmente faço desse próximo estágio da reforma. Né? Porque não vai diminuir a complexidade atual no primeiro momento, só vai somar essa complexidade do novo regime. Sim. Então, a gente enxerga que nesse período agora vai ser mais difícil para as empresas. Então, uma das certezas que a gente está enxergando, sem dourar a pílula, é que as empresas vão precisar investir mais em tecnologia, em tax transformation, né, em atenção na sua área tributária. Mas a reforma não é para diminuir justamente esse custo, o custo Brasil que vem associado ali a tributos e toda, né, a necessidade de fazer isso funcionar bem? Sim, mas no segundo momento, né? Que nesse primeiro momento em que você vai ter as duas operações convivendo, vai ter, de fato, um aumento de demanda por profissionais de tax, por profissionais que estejam inseridos nesse ambiente de tecnologia, na minha opinião. Né? E depois, em tese, passando essa arrebentação, a coisa começa aí sim, saindo das obrigações atuais que são difíceis, são maçantes, a gente ter um alívio, né, dessa demanda, dessa rotina, desse número de horas necessárias para ficar em compliance que a gente tem, que é absurdo no Brasil. Né? Sim, sim. E eu imagino que a empresa que não está investindo, que não está
contratando uma consultoria terceira para ter uma segunda opinião, ou formando um comitê interno, vai sofrer, e é que assim, né, e é ruim você pegar um negócio com o barco andando, o barco tá afundando, você tá tentando não afundar o barco, e agora a gente tá com o negócio, você falou, tem 6 meses ali para você começar a se preparar, para você começar a formar uma ideia, e eu acho muito importante, porém a gente vê muita empresa ainda que tá travada no tempo ainda, né, você vê que não é uma movimentação comum, né. E eu acho que tem até um pouco de razão por trás, né. Quando você enxerga as estruturas das empresas, o tributário ele se tornou uma fonte de resultados, ele se tornou um centro de resultados. Então ele tem meta, tem meta de recuperação, as pessoas estão ali engajadas em dar resultado também associados à estratégia da empresa. Quando você coloca um projeto como esse de reforma tributária, nesse primeiro momento ele é custo. Né? As empresas ainda estão enxergando esse negócio como custo, porque ele não tem a obrigatoriedade de cumprir ainda. Ele vai ter em 1º de janeiro, só que em 1º de janeiro já não vai dar muito tempo né, dele se organizar para começar a operar no day after, né, quando a coisa for obrigatória. Né? Então, eu acho que ainda existe uma resistência, né, de contratar, porque estão enxergando como custo, estão enxergando como algo que não é necessário. Vai ser só uma alíquota de 0,1 no início, é um teste e tudo. Cara, mas isso já começa a ter implicações em estruturas que você deve estar desenhando, que vai ser muito maior, exatamente. Em outras esferas, né, além do tributário, que você já deveria estar pensando. Né? Então, acho que o erro nesse momento das empresas é não entender isso como investimento estratégico, né, e muito mais como um custo. Então, mas geralmente o pessoal se dá conta, né, e alguns ainda têm esse tempo aí para se dar conta, mas o ideal é que seja o quanto antes. Né? Exato. Porque se for para deixar, igual você mencionou, se for para deixar para dia 1º de janeiro de 2026, você começar a falar assim, e agora? Como é que o meu setor vai entregar? E esse é o pior, se você não entregar, né? E aí tem um outro problema, né? Você vai ter que cumprir, você não vai ter... E já é um grande gargalo ali, porque daí você já sabe que você não está estruturado com uma reforma tributária, que daí no próximo ano 2027, sem choro, sem nada, você caiu e novo modelo. E diz a lenda, pelo menos, que é a primeira, né? Você ainda vai ter sobre a renda, ou vai ter ali alguma coisa sobre folha, né? Então, essa reforma tributária é sobre o consumo, né? Exato. Ela implica ali no modo, como a gente vem falando, do modo como as empresas fazem negócio, né? Transacionam ali seus produtos e serviços, mas ainda vai ter novos desdobramentos disso. Então, não é que vai mudar agora e vai parar a mudança, né? É uma transformação de médio prazo, que vai levar vários anos. Né? É só o início. Então, eu digo que a gente tem emprego garantido por, pelo menos, até se aposentar. Com certeza, né? Com certeza. Vai ter dúvida, vai ter controvérsia, vai ter contraditório. Então, vai ser uma mudança de médio prazo, cara. Então, as empresas não precisam necessariamente, não só se preparar para a reforma, precisam se preparar para saber mudar, entendeu? Precisam se preparar para serem ágeis em mudanças futuras que vão vir. Então, o teste, saber mudar agora, para saber como é que você vai mudar, né, daqui para frente, como é que você está estruturando a agilidade do seu direcionamento. Né? Até formação de preço. Com certeza, isso aí envolve diretamente a margem de lucratividade das empresas. Então, o que é mais importante de indicador financeiro para a empresa do que a margem de lucratividade? Com certeza. Então, se isso não tiver bem refletido, você vai corroer a sua margem com impostos. Com certeza. E aí você não vai... Aí você vai ver o que a gente tá falando. O barco vai estar caminhando e você tá afundando e você tá tentando com um balde tirar a água do barco. E a água tá entrando. Esforço desnecessário. Né? Com certeza, com certeza. E agora, até para você que sempre foi um cara de benefícios, como é que você tá vendo a logística dessas empresas? Porque muitos modelos de negócio foi formado, existem ainda modelos de negócio em cima da reforma tributária, em cima da guerra fiscal, né? Da guerra fiscal. Exato, existe, tem muitos, monta CD, monta filial, monta não sei o que, vai para tal lugar. Leva a carga, traz a carga. E tá tudo bem, é um modelo que hoje é ok no Brasil, né? E a legislação permite. Com a reforma, estruturas vão ser desmontadas. Como é que você está? Isso é um impacto até, de certa forma, macroeconômico no Brasil. Né? Sim. Os estados que concediam, e eu venho do Nordeste, eu sou de Recife, não estou morando em São Paulo desde 2020, mas formei minha carreira em Recife. Os estados do Nordeste, por exemplo, ou Santa Catarina, se a gente for buscar um exemplo aqui mais próximo, são extremamente alavancados em incentivos fiscais. Por toda a dificuldade que por ter um mercado muito menor, um mercado consumidor menor, os estados precisavam, né, oferecer benefícios para as empresas se instalarem ali, e isso
justificava o investimento, isso pagava o custo logístico. Com o fim dos incentivos fiscais, tudo isso vai ter que ser redesenhado. E os estados que são concessores de incentivos hoje em dia precisam estar repensando o que é que vão fazer com as suas estruturas, ou pelo menos em forma de otimizar a estrutura para que a empresa fique lá por um diferencial logístico, por um diferencial competitivo, por um diferencial de infraestrutura e não mais por um diferencial de tributos. Vamos pensar aqui o exemplo de Santa Catarina, que tem um incentivo ali para importação, via os portos do estado, que sai ali com o ICMS bem barato ali para você redistribuir interestadual. Se criou ali um polo logístico muito grande, que tem estruturas de CDs, tem condomínios logísticos, tem rotas de escoamento. Então, assim, não é fácil também desplugar de uma hora para outra uma operação ou uma coisa que está bem estabelecida. Mas no médio prazo, esses estados precisam estar oferecendo outras coisas, que não o ganho tributário, porque isso vai deixar de existir. Então, com certeza. Vai ser, novamente, uma mudança para as empresas, que não vão poder considerar esse fator como fator preponderante para tomar a decisão. Sim. Vai estar muito mais igualado o que você vai ter em Minas, em São Paulo, ou na Bahia, enfim, ou no Paraná, Sim. do que é hoje, do que é com a guerra fiscal, Mas não sei se o impacto disso nos estados e nos polos de desenvolvimento hoje estão sendo previstos, entendeu? Exato. Eles estão prevendo que vai ter aquela bolsa que uma compensação, vai... Tem um período de compensação ali para não ter uma redução da arrecadação. Mas isso não resolve o problema, por exemplo, do incentivo. Então, assim, vai ter uma bolsa ali para os estados receberem uma compensação da perda de arrecadação, mas não vai ter uma bolsa ou nada que estimule o investimento daquele estado para manter essas empresas por ganho de infraestrutura, por exemplo. Entendeu? Concordo. Inclusive, até, eu imagino, mais uma vez, o quanto é importante você fazer um estudo, Porque essas empresas que têm esses modelos de negócio, para ela mudar essa cadeia dela, para deixar para mudar ano que vem, isso daí, porque você buscar fornecedor, cadeia logística, o Estado começar a se manifestar, falar assim, Luiz, não saia do meu Estado porque eu vou te dar um benefício aqui, eu vou te dar um benefício. Isso daí, você precisa ter também, você precisa ter um olho, e é um olhar fora do time também, É estratégico, É estratégico. A gente tem que ter uma visão espacial ali das operações da empresa e pensar como um todo, Exato. Imagino também, por exemplo, que muitas empresas vão precisar fazer redesenho de mix de produtos. Tem produto que vai sair mais caro, Eu já usei a calculadora da Verity, vocês fazem lá a DRE por produto. Sim. E tal. Tem produto que vai perder, tem produto que vai ganhar. Sim. Será que isso não é importante para esse cara redesenhar o parque fabril dele? Para ele pensar, vou investir mais nesse tipo de produção, porque eu sei que tributariamente vai me deixar um saving mais interessante ali na frente, Então, é uma também das formas de você enxergar essa mudança. Você sabe que a gente, até pegando um gancho, a gente estava conversando com um escritório que utiliza a nossa calculadora também, e ele estava mencionando para mim que tem o cliente dele está fazendo um estudo que ele tem hoje os NCMs lá, que são NCMs que é aquela... Eu falo que é a regra do McDonald's, Em vez de ser uma sorvete, é sobremesa. Para reduzir o IPI ali. Uhum. E ele fez uma reestruturação dessa de NCM e fez muito sentido. Ele está operando, já tem um modelo de negócio bem formado. Porém, igual você falou, com a reforma mudou o jogo. Ele perdeu esses benefícios. E aí ele está começando a estruturar novamente esse estudo de NCM. E aí, cara, você começa a pensar o quanto... A reforma é aquilo que você falou. A gente tem emprego aí para muitos anos, mas até 2033 você tem muito o que analisar no cliente, você tem muito para que dar um apoio no cliente, Porque eu vejo que as empresas hoje são muito reféns, elas não têm uma... Porque assim, ela tem o profissional tributário do dia a dia, só que ele tem N funções lá dentro. Então precisa de um terceiro, Precisa de um comitê, precisa de alguém escutando, precisa de alguém olhando fora da casinha. Especialmente também vendo o que as outras empresas estão fazendo, Quando você traz alguém de fora para olhar, por exemplo, a operação, você traz uma experiência daquela pessoa que já viu coisas diferentes em muitas outras empresas que aquela empresa acumulou de conhecimento, Então, com certeza. Não é porque eu sou consultor, mas também porque eu sou consultor, entendo que isso é necessário. Como a gente acabou de conversar, a carga de trabalho dessas pessoas vai aumentar. Sim. Essas pessoas vão ficar ainda mais indisponíveis para pensar estrategicamente. Elas vão ficar ainda mais atarefadas com o cumprir, com estar em compliance, com o custo de estar em compliance durante o período de transição. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que vai aumentar a carga de trabalho dela e colocar na mão dela
a responsabilidade, a obrigação de pilotar um negócio tão difícil como esse, né? Um super crítico, uma mudança que nunca existiu na legislação do país, ou pelo menos nos últimos 60 anos, de um impacto tão relevante. Sim. Né? Você vai deixar ali na mão do time do dia a dia, não desmerecendo, certamente Sim. tem profissionais muito qualificados para tal, mas não tem tempo e foco, né? Justamente por quem está ali no mercado, né, diariamente, vendo vários cenários, pode conseguir dar uma visão mais ampla, né? Para esse grupo de clientes aí. Sim. E é muito importante esse recado. E até pegando um gancho, falando um pouco de vocês, né, como empresa, né? A gente tem, na Verity, a gente tem vários perfis, né? A gente tem um perfil de clientes de escritórios grandes, escritórios pequenos, escritórios médios. E aí vem a dúvida, né? Como, na sua opinião, né? Você que é consultor, você sabe como é que é essa bicicleta que a gente tem que ficar pedalando na subida, né? Falando agora de vendas. Como com um escritório, qual que é a sua dica, qual que é a sua recomendação de um escritório quando ele quer falar com o cliente, ele quer trazer os aspectos da reforma tributária, mas ele tem aquele cenário que ou o cliente não está tão ligando, ou ele não sabe também passar o escritório, não sei passar o recado. Qual que é a sua opinião nisso, nessa estruturação? Eu sugiro, né, que seja uma abordagem identificando, como eu falei, os demais desdobramentos que a reforma tributária vai dar. É muito comum a gente estar vendo uma abordagem que foca ali no tributário, no DI e no PARA. No cenário anterior, Perfeito. Você tem um cálculo e você tem um cenário que seria o cenário futuro, né? Perfeito. Então seria ali o que, basicamente, você pegou os últimos 5 anos e fez uma análise de que se a reforma tributária tivesse sido aprovada 5 anos atrás, como teria sido a tua apuração. Perfeito. Então isso é uma visão que já está bastante disponível. Eu imagino que esse profissional, esse interlocutor, esse contratante, já esteja exposto a esse tipo de tecnologia. O que eu acho que vale provocar é questionar se esse seu cliente, se esse seu contratante está, de fato, avaliando, por exemplo, os contratos dele. Geralmente é um ponto muito sensível. Envolve margem, como eu falei, envolve lucratividade, então envolve carteira de clientes. Relacionamento com clientes é algo muito sensível. Imagina que você vai ter que preparar, por exemplo, um executivo para renegociar um contrato de um cliente super relevante que você já está ali com a margem apertada. Então, tem muitos aspectos que você consegue trazer ali e apresentar como potenciais impactos da reforma e abordar o cliente nesse sentido, sabe? Uhum. Tentar entender, eu sempre gosto de falar que é necessário para o tributarista entender a operação do cliente. Tá. O que esse cliente faz? O que ele fabrica? Como é que ele fabrica isso? Que tipo de produto ele compra? Que tipo de serviço ele consome? Entender o core business do cliente, né? É isso, entender como é que ele faz o que ele faz, sobretudo, né? A partir disso, você vai conseguir, na minha opinião, pelo conhecimento de uma determinada operação de um cliente, você vai conseguir sugerir ou entender onde é que estão os principais pontos de mudança, os principais pontos de risco, onde é que ele deve dar atenção primeiro, né? Esse tipo de diferença que vai fazer ali a empresa seguir melhor, né, pela reforma. Sim, sim. E não esquecer que tem a recuperação tributária, né? E a gente está falando de reforma, né? Mas, em paralelo, a recuperação, eu acredito que até você também entende que é uma etapa do trabalho, né? Sim. Parte do trabalho da migração ali para o modelo novo é meio que aproveitar todos os créditos que você tem no modelo antigo, né? Sim. Meio que utilizar ali no melhor cenário possível, que seria o cenário pré-período de transição, Sim. os créditos disponíveis. Então, é meio que fazer as duas frentes. Que é como você está fazendo, como eu estou fazendo aqui na minha empresa, ou seja, cuidando do dia a dia e tendo que olhar para construir um futuro ali com a reforma tributária. Então, a gente está meio que operando nossos negócios e, ao paralelo, construindo ferramentas, construindo soluções para a reforma. E acho que vai ser muito parecido também, né, nesse modelo aí com as empresas. Né? Com certeza. Porque eu vejo que é uma esteira, né? O cliente está entrando aqui, você vai ter a jornada com ele, que eu entendo que a consultoria ela vai até 2033, porque, tudo bem, tem cliente que fala assim, pô, Luiz, eu quero só mensurar meu impacto. Mas dificilmente você vai trazer um cálculo para ele ali e ele não vai querer continuar com a sua opinião, né? Até porque ninguém sabe, por exemplo, quais são as dúvidas que vão surgir daqui a 1 ano, daqui a 2. Né? Novo regime implica em novas dúvidas. Né? Então, a gente vai precisar estar sempre, primeiro, se especializando. Né? Para quem é da área, não dá para parar de estudar, não dá para parar de se atualizar 1 minuto, né? Com a velocidade que tudo muda em relação à normativa. Então, nós que vamos estar ali conduzindo as empresas, enfim, assessorando as empresas nesse período de transição, vamos precisar estar muito atento a essas mudanças, né, para trazer para dentro da empresa.
Então, Com certeza. o fato de hoje, lá no Grupo AG, a gente processar e analisar por mês mais ou menos 800 empresas, é um volume muito alto, né? Especialmente ali no previdenciário, que é o carro-chefe hoje lá do grupo, a gente consegue ter uma base analítica de clientes muito grande. Então, olhando essa base de clientes que a gente ainda tem muita visão de que está muito pouco estruturado, né? Analisando de modo qualitativo essa base que a gente tem mensal, a gente tem visto muito pouca ação concreta das empresas em fazer a sua recuperação rápida, em fazer o seu aproveitamento, né, o quanto antes, como a gente tem sugerido. Sim, e hoje em dia na verdade, a recuperação tributária eu considero que igual você mencionou, na verdade é uma meta do setor. Hoje em dia é um modelo de negócio que as empresas entendem que o fiscal pode trazer resultado, o fiscal traz resultado. E é necessário, né? É necessário. É necessário porque o seu concorrente está fazendo, primeiro de tudo. Com certeza, com certeza. Se você não abordar, outro vai falar. Exatamente. Então, assim, o seu concorrente que está ali fazendo a operação tributária dele vai fazer sua operação, né, no dia a dia, está fazendo aproveitamento tributário. Se você não fizer, você vai ficar para trás, você fica menos competitivo que esse cara. Então, Sim. É um diferencial hoje, é uma necessidade de se manter competitivo no mercado, você está tributariamente mais barato, ou o mais barato que você puder. Né? Obviamente, tudo dentro dos normativos e das permissões que a lei prevê. Perfeito. Mas estar pagando o mínimo de imposto possível dentro da legislação é, sem dúvida, um dos principais diferenciais hoje no mercado. Com certeza. Está tudo meio que comoditizado. Mão de obra é o mesmo preço, energia é o mesmo preço, a máquina todo mundo compra do mesmo lugar. Sim. O que é que pega diferencial hoje? Tributos. Quem está pagando bem, quem está pagando mal, né? E é engraçado como você vê o reflexo disso, né? Porque muitas vezes você vai ver seu concorrente ele está trabalhando com um preço, você está com outro, você fala assim, mas não é possível, ele só nega imposto. Porque... exatamente. E aí, na verdade, não, é porque ele tem uma boa estrutura por trás, né? Ele tem uma boa opinião por trás, ele, é igual você mencionou, ele está dentro da regra do jogo. Tem um case que eu participei, ali na Deloitte, ainda naquela época que fazia malha logística, né, por questão de incentivo fiscal, que era um home center daqui da região sudeste, muito forte aqui na região sudeste, que não conseguia se inserir lá no Nordeste ou competir com os home centers do Nordeste, e ele justamente tinha isso. Como é que esse cara faz? Como é que esse cara chega com esse preço na prateleira se isso aí não é nem o custo que eu pago e eu compro direto da fábrica? Que mágica é essa que a gente está fazendo? Sim. Então, a gente conseguiu fazer um DRE base 100 ali, mostrando como que era a apuração de imposto desse cara, e ficou mostrando lá que o cara tinha, sei lá, 20%, 25% de margem, né, em determinados produtos que o cara não tinha. Então, o cara conseguia manipular isso aí, né, obviamente manipular do sentido positivo da coisa, ele conseguia mexer com isso, né, e fazer mais promoções, e fazer situações que davam diferenciais competitivos para ele. Então, tributo faz a diferença, é o que a gente brinca, é o que mexe o ponteiro. Exato. Quer mexer em custo, mexe em tributo. Vai mexer no cafezinho, não vai mudar em nada. Exato. O ponteiro não sai do lugar. Exatamente. Vai continuar caro todas as coisas, mas mexe em tributo que você vê o impacto que dá. E a empresa que não percebeu isso ainda ela vai perceber com a reforma. Eu tenho certeza. Isso, porque, não sei se você concorda, Luizão, mas eu vejo que... Eu não sei, eu tenho a impressão que talvez a gente vai seguir um modelo de precificação no Brasil igual ao americano, com esse modelo de... Eu não sei se a gente tem essa cultura, cultura, né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu quero te vender a caneca, eu falo, Luiz, essa caneca é R$10. Você já sabe que tem imposto, ou tem muita gente que não faz nem ideia, né, dos impostos que tem dentro. Talvez seja até isso. Talvez seja até isso. Mas nesse modelo de IVA que está entrando, eu vejo que, Luiz, eu vendo a caneca para você por R$8. E aí a gente vai discutir, não, Fê, vamos negociar, vamos falar R$7. Então, R$7, beleza. A hora que você for passar na boca do caixa, é 7 mais imposto. Então a gente negociou o preço. Imposto vem depois. Só que eu vejo que é um modelo... Será que a gente vai caminhar para um modelo desse agora com a reforma? É meio que, nesse momento, se mostra meio que necessário, né? Das empresas pensarem em seus contratos isolando o imposto. Justamente por isso, eu vou fazer o gross up, né? Vamos fazer ali o valor que vai ser pago é esse, e vamos fazer o imposto gross up para você adicionar esse imposto, né? E sobrar o líquido ali para o que foi contratado. Então, é necessário. Não tem como não ser assim. Está posto. Vai ser assim, né? As empresas vão precisar fazer essas renegociações, porque senão ela vai punir na margem. Sim. Ela vai perder lucratividade dela se ela não conseguir repassar. Sim. Aí você pensa que associado a isso, o teu fornecedor está fazendo isso, o fornecedor do teu fornecedor está fazendo isso,
E assim, né, sucessivamente. Tá todo mundo redesenhando as coisas. Sim. Quem conseguir sair antes, redesenhar primeiro, vai ter vantagem. Quem conseguir enxergar primeiro qual é o melhor caminho, já vai estar estabelecido, já vai estar lá bem posicionado, né? Com certeza, com certeza. E é importante essa visão de fornecer, porque hoje em dia, né, dificilmente você chega na empresa e fala assim, quem é seu fornecedor? Ele fala assim, não, eu tenho X fornecedores do Simples, X fornecedores do lucro presumido, do lucro real. E com a reforma, isso é uma informação importante. Até mesmo se seu fornecedor ele é um bom pagamento de imposto, se ele é um bom pagador de imposto, na verdade. Exatamente. Né? Você meio que, na questão do split payment ali, depende que ele pague a parcela dele do imposto para você se creditar, né? Com certeza, então, com certeza. É super relevante, né? Também, mais um ponto agora, nesse brainstorm já surgiu. Questão de purchase, questão de supply chain. Sim. Cadastro de fornecedores. Você vai precisar, por exemplo, ampliar a tua base de cadastro de fornecedores, porque nessa negociação aí, muito possivelmente, você vai precisar trocar de fornecedor. Exato. Vai ter gente que não vai aceitar, vai ter gente que vai ter posições diferentes do que você enxerga que deve ser repassado ali no contrato. Sim. E vai ter uma movimentação. Por outro lado, também é uma oportunidade de negócio, o mercado vai estar mais aquecido, vai estar trocando de mão. Então, assim, como tudo no mundo, né, a reforma não foge disso. Tem oportunidade junto com risco, junto com problema. Quem souber transitar para o lado bom da coisa vai conseguir sair melhor e capturar esses ganhos. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Sim. É o que normalmente ocorre. Se você se preparar melhor, vai ser mais fácil você sair ganhando. Perfeito. Adaptação, né? Adaptação. E aí que, mais uma vez, é importante você ter uma consultoria agregada, um comitê externo, né, agregado, porque é aquilo. Hoje em dia, dificilmente você sabe exatamente qual que é a formação de preço do seu fornecedor. Você sabe a sua, né? A sua, ok, tem o seu time de custo, mas o do seu fornecedor, às vezes você faz uma joint venture para tentar melhorar, você faz algumas iniciativas, mas hoje em dia a gente não pode simplesmente pegar o valor da minha compra e tirar os impostos destacados, que afinal, igual você falou, tem um gross up por dentro, tem vários impactos, né? Uhum. E aí você tocou no assunto que é outra pergunta polêmica. Como é que você está vendo o split? A gente está enxergando como algo que vai ser meio que num segundo momento. Né? Eu não acho que ele vai ser algo que vai entrar na primeira leva de mudanças da reforma tributária. Tá? Pelo menos essa é a impressão. Ele vai começar mais localizado. Não dá para esperar que, como você disse, todas as cidades do Brasil, pequenos municípios do Brasil, tenham esses tipos de estrutura de digitalização para operar o split payment de imediato, né? Sim. Então, pelo menos a visão que eu tenho coletado do mercado, de especialistas, de quem está ali no grupo de trabalho, é que o split vai vir também num passo a passo. Ele vai vir sendo testado em situações, em municípios maiores, em municípios talvez a partir de um determinado número de pessoas, um determinado número de habitantes, para depois ele ser recolocado ali nas menores prefeituras, né? Uhum. Que é algo que não é simples, né? Sim. Não é simples de se explicar, porque você está meio que mudando o paradigma, agora o seu fornecedor paga uma parte do seu imposto, digamos assim, né? Sim, E também é difícil de se implementar no dia a dia, porque você tem que ter um controle da emissão de todas as notas daquilo ali, muito bem feito, né? Pelas prefeituras, e as prefeituras, como a gente sabe, nem todas elas têm essa estrutura. Sim. Então, é uma preocupação, né, justamente pelo impacto no fluxo de caixa, pelo impacto no processo, né, de pagamento, né, que você vai ter dos impostos, mas eu enxergo que ele ainda vai ter uma rampa. Acho que vai ter um tempo ali para a gente conseguir fazer alguns testes e se implementar da melhor forma, sabe? Ainda está meio cinzento como é que isso vai funcionar na prática, na minha opinião. Entendi. Eu também... a gente está tentando também entender a estrutura. Eu acho que nem eles... Acho que não teve tanta regulamentação assim do split, né? E eu nem posso falar mal do split payment, porque eu estou num grupo de trabalho que está construindo a nossa ferramenta lá da AGTEX, que é com o pai do split payment, que é o professor Ângelo De Angelis, que foi o pai do split payment na reforma tributária, e ele está lá no nosso grupo de trabalho, né? Está montando a nossa ferramenta, então o split payment é ótimo, viu? Professor Ângelo, se estiver nos ouvindo aí, por favor, não estamos falando mal do split payment. Exato, jamais. Inclusive, ele tem depoimentos ótimos de como foi criado, de como foi pensada a reforma. Depois você deveria conversar com ele aqui no Vera Podcast. Com certeza vai ser um excelente papo ali para trazer o histórico de como foi pensado e para falar sobre o tema, se for falar algo específico. Já está convidado, hein? Pode deixar para compartilhar o telefone, que vai ser super interessante. Legal. Porque, cara, é uma ideia nova. Eu também, de verdade, eu acho uma ideia funcional, assim, a lógica. Só que a minha preocupação é exatamente o que você falou, fluxo de caixa. A gente sabe que hoje em dia tem empresas que às vezes elas trabalham com estoque vendido, mas o estoque vendido lá daqui a um ano e
e ela vai trabalhando no negativo, né, no decorrer, principalmente a agroindústria acontece bastante isso. E como é que ela vai ficar nesse split? Como é que ela vai ficar nessa gestão, né? Tudo bem, de novo, mais uma vez a importância de se planejar para a reforma tributária. Sim. Mas isso é um impacto gigantesco, né? Empresas que têm sazonalidade, né, nesse caso, vai ter realmente que remodelar muita coisa, né? Com certeza. O agro, imagino que vai sofrer muito impacto, né? Porque é um setor extremamente incentivado, Sim. que não vai ter mais esse incentivo. É um setor que lida muito com exportação, com acúmulo de crédito, né? Sim. Então, o agro em si é um ponto bem sensível ali para estudo de reforma tributária, né? Exato. Os impactos. Exato. E até a gente está falando de dados, né? Poxa, a empresa, por outro lado, tudo bem, você tem aquela dúvida, né? Você vai deixar na mão do fisco fazer o split e você vai concordar com tudo que ele vai fazer, ou você vai ter alguém com uma conciliação diária para ver se está fazendo sentido no final do dia. Isso é a ponto-chave, viu, Felipe? Eu acho que agora você tocou no ponto super fundamental. Porque você meio que vai receber do fisco ali muita coisa, né? Mas como é que você tem certeza que aquilo está certo? Que o fisco está capturando tudo, né? Está cumprindo 100% dos teus lançamentos ali. Perfeito. Então você vai precisar muito provavelmente de uma base backup, de um sistema espelho que vá fazendo a alimentação em paralelo para depois fazer esse check. Com certeza. Para ver se o que está disponível ali, que vai, até onde eu consegui enxergar nas demonstrações da Receita Federal, vai ter um painel meio que de banco ali, débitos e crédito, tem um extrato, né? Bem interessante, mas atestar que isso está correto, e obviamente não por uma fé do sistema, da Receita Federal, mas pela complexidade, pela emissão de uma nota que está fora ali necessariamente do split. Então tem muitas coisas que precisam ser auditadas, na minha opinião, para que você esteja seguro, né? Até que seja uma coisa 100% rastreável e lastreada ali na Receita Federal, vai ser necessário um double check. Com certeza. Vai ser necessário olhar para aquilo, fazer o check com os controles internos, com a contabilidade, com 100% da tua base fiscal ali no teu RP, para ver se está conversando, né? Se está fazendo sentido, né? Porque não dá para confiar 100%. É igual você falou, às vezes não é uma má fé da Receita, mas a gente sabe que hoje em dia, pelo menos hoje em dia, a gente pode ir para aspectos mais simples, tipo imposto de renda. Imposto de renda, você tem lá a formatação lá que vem ele bem preenchido, né? Sim. Mas você tem que ter uma revisão. Se você acreditar fielmente daquilo, você pode estar fazendo uma coisa errada. E a Receita também, ela pode estar apurando uma forma, mas teve outras situações que não apareceram lá ou apareceram de formas equivocadas, que se você não tiver uma auditoria por trás... E você pode discordar da Receita Federal também, né? Exato. A gente, enquanto consultoria tributária, a gente não quer ser inimigo da Receita Federal. A gente quer trabalhar em par e passo com a Receita Federal. Ela tem a obrigação de buscar aquilo que é pago a menor e a gente, né, tem a obrigação de buscar o que é pago a maior. Exato. Né? Eu sei que elas não vão ali por boa e livre espontânea vontade fazer um depósito na conta do cliente. Então a gente tem que ir lá buscar, né, para eles. Dificilmente ela vai bater lá e falar assim, olha, você está pagando mais. Está pagando mais, tem aqui um retorno para você, fica à vontade. Então o que a gente faz é, lógico, entendendo como é que funciona a cabeça do fisco, né? Entendendo quais são as exigências que o fisco requer, buscar o que a empresa pagou a maior, mas a gente entende que a Receita Federal vai estar na quebra de braço, puxando para o lado dela, é o órgão arrecadador, a gente entende que funciona dessa forma, então não há má fé, não há qualquer tipo de problema nisso, mas nem sempre ela tem todas as bases. Por exemplo, tem uma nota que foi cancelada, por exemplo, uma movimentação específica ali, você pode discordar da Receita Federal. Sim. E tem os ambientes ali, né, para você fazer dentro do ambiente administrativo, judicial, enfim. Sim. Pode ter discordância, é natural, então é bom você ter esse cross-check, né? Exato. Para o momento. Por isso que, mais uma vez, o profissional vai ser... Eu vejo que o nosso profissional tributário ele vai ser cada vez mais valorizado. Eu vejo... O pessoal está muito com medo, né? Fala assim, nossa, vou começar a estudar outra coisa. Vou estudar outra coisa, estuda tecnologia, né? Que tá junto. Exatamente. Mas, cara, eu vejo que a nossa profissão vai só cada vez ser valorizada, a gente vai ser mais analítico. Claro, eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para alguém que vai usar o cérebro mesmo para gerir um negócio e não muito de ficar lá vamos dizer assim, trabalhos manuais. Trabalho repetitivo, né? Trabalhos repetitivos. E até aqui é só sua opinião, tem muita gente também escutando, a gente tem parceria muito com faculdades, né? A gente tem alguns parceiros educacionais na Verity, né, que eles oferecem uma gama de cursos, e esses parceiros, os alunos deles, eles usam nossa plataforma, né, para colocar em prática o que está apoiando no curso e tal.
pós-graduações ou alguns cursos de recuperação tributária e assim vai. Então a gente tem uma rede muito grande de aluno que utilizam e escutam a gente. E aí eu até queria, da sua opinião, né? Você como o frente da AG, o que você pode falar para esse profissional, né? Porque tem muito profissional que está com medo. Tem, mas não acho que seja necessário. É uma frente que eu acho que vai ser valorizada, né? Como eu falei, vai aumentar a demanda. Percebo que hoje o mercado já está demandando bastante, né? Já está contratando, já está bastante contratante nesse momento. Então vai haver uma demanda de profissionais e quem tiver, como eu falei, skills adicionais, além do técnico, né? A gente tem visto que o trabalho manual, o conhecimento frio da legislação está cada vez menos importante. Sim. Porque isso o robô está fazendo melhor do que nós. Sim. Então a gente cria automações para substituir aquilo que é feito na mão, né? Então, o que eu acho que a gente precisa desenvolver enquanto profissional são skills que não vão ser substituídos pela máquina. Então, você tem que buscar um conhecimento amplo, você tem que buscar um conhecimento em liderança, em relacionamento, você tem que buscar skills enfim, apresentação, né, de formatação, de IAs. Então, tem muitas skills complementares que esse profissional pode incorporar no seu currículo para ser um profissional destacado, né? Então, se fosse dar um conselho para essas pessoas, seria buscar aperfeiçoamento fora das suas áreas de trabalho. Não necessariamente só na área de trabalho. As hard skills, as competências técnicas estão cada vez menos importantes, né? O que isso está sendo comoditizado, isso já está muito disponível aí nas ferramentas de IA. Mas as soft skills, não. Aquilo que só o humano consegue ter é onde eu acho que vale a pena investir o tempo, sabe? Perfeito, perfeito. Nossa, muito obrigado. E, bom, a gente está caminhando para o final. Se deixasse aqui, a gente vai embora falando. Falta assunto, né? Falta assunto. E, bom, vou deixar aberto para você passar um recado para a turma, passar seus contatos, para que se alguém quiser escutar, falou assim, poxa, a minha empresa está precisando de uma consultoria. Deixar aberto esses minutinhos finais para você. Legal. Obrigado novamente pelo convite, né? Foi um prazer participar aqui. Somos parceiros, como eu falei, eu gosto muito do serviço da Verity, né? Nós temos um desenvolvimento próprio de tecnologia, mas a gente usa a ferramenta da Verity como complemento em várias frentes, como teste de resultados. Então, é uma ferramenta que a gente apoia e indica de fundo do coração. Não é publi, gente, não é pago. Não estou recebendo nenhum tem desconto. Tem uma cerveja aqui. Tem uma cerveja, eu aceito. Mas não estou recebendo nenhum desconto no contrato com a Verity para falar isso, né? Lógico, lá do Grupo AG Capital, somos um grupo de aproximadamente hoje 350 profissionais, né? Dos quais um terço, mais ou menos, 100, né? 35% é de tecnologia. São pessoas voltadas à tecnologia. Então, parte do nosso dia de trabalho é desenvolver tecnologia para fazer essa análise de cenários, para fazer análise de dados e para identificar oportunidades. Então, quem tiver interesse em buscar, tem uma empresa que tem interesse em buscar oportunidades previdenciárias, busca o time da AG, né, um time que está ali também há 15 anos já no mercado, extremamente competente, líder no setor previdenciário, tem oportunidade, tem uma empresa que busca ali recuperação ou melhoria tributária em diretos e indiretos. Busca a GTEX, que é a empresa que eu trabalho, né, que fica aqui em São Paulo. A sede da AG fica em Florianópolis, mas a GTEX especificamente fica em São Paulo. Todo o meu time hoje está em São Paulo. Então, o time de tecnologia, o time de diretos, o time de indiretos está aqui em São Paulo, né? Então, fico à disposição também das pessoas. Me procurem ali no LinkedIn, Luiz Cláudio de Souza, né, CEO da GTEX, está lá, é fácil de me achar. E estamos à disposição, né? Tirar dúvidas, conversar. A gente está aqui para evoluir, melhorar o discurso, evoluir a nossa profissão e tudo que for nesse sentido, a gente está dentro e vai apoiar. Com certeza. Luiz, agradeço sua disponibilidade, seu tempo. Foi um papo assim, sensacional. Como eu falei, conheço vocês, conheço o trabalho de vocês, conheço o seu trabalho. Eu recomendo, sem sombra de... Tanto é que a gente quis trazer... pensamos em vocês porque é importante vocês passarem esse cenário, essas discussões que a gente está falando, que são pessoas de referência, né? São referências hoje no mercado, né? E é muito importante para todos escutarem isso. E principalmente aquelas empresas, busquem o Luiz, acredito que ele vai atender, vai tirar as dúvidas. Eu sei que tem bastante dúvida, então para vocês, empresas ou gestores de empresa que estão escutando, gestores fiscais, procurem, conversem. Quem quiser também pode mandar uma mensagem para a gente também, se permitir, claro. A gente pode compartilhar o contato de vocês. Claro. E a gente vai conversando. E pessoal, muito obrigado. Gostaram? Curtam, compartilhem e a gente se vê no próximo.